Eu tinha um receio, parece que esse meu receio está se concretizando, que isso aqui, em vez de ser uma ótima oportunidade de a gente promover um debate construtivo, está começando a se tornar um fla-flu, em que cada um diz o que quer, baseado no que quer, e está começando a se usar uma linguagem que não me agrada, como gangue, limpeza étnica. O Ilan Papen, sim, era judeu. E daí? É judeu. Professor da Universidade de Haifa, pertence ou pertencia a uma corrente chamada do novo revisionismo sionista, formado por acadêmicos israelenses. Novo revisionismo. Quem está revisando a história do sionismo são os próprios israelenses judeus. E o livro dele já foi rebatido pelos próprios colegas dele desse movimento novo revisionista, como Tom Segev e o nome tem um outro que ensina agora na Universidade de Beersheba, já eu lembro o nome dele. Não há provas concretas do que Ilan Papen fala. Não se pode pegar, porque alguém escreveu isso e isso passa a ser a Bíblia. O livro do Ilan Papen já foi desmoralizado, entre aspas, dentro da academia, mostrando que não houve limpeza étnica. Então, afirmar que houve limpeza étnica é muito diferente de se dizer que houve excessos em guerra. Toda guerra tem o quê? Excessos. Não há um projeto, quando você fala em limpeza étnica, é aquilo que os nazistas fizeram. Inclusive, eu estou até curioso, é a primeira vez que eu ouço, e quero ir atrás, depois eu vou pegar com a colega Bernadette, essa informação de que os judeus participaram com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Não tenho essa informação. Vou ver esse livro, não é porque escreveu esse livro que significa que ele é verdade. Tá certo? O que eu sei é que o Mufti de Jerusalém, este sim, se aliou a Hitler, negociou com bósnios muçulmanos para servir durante a Segunda Guerra Mundial, para servir na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas, porque houve uma aposta. O Mufti, que era antissemita, como o fundador da Irmandade Muçulmana, que foi, e um dos seus seguidores, o Al-Qutb, que foi professor do Bin Laden, foi com ele que ele aprendeu, eles fizeram uma aposta de que quem ganharia a Segunda Guerra Mundial seria o eixo. Perderam a aposta, para azar deles. Mas o externo também... Espera aí, e nós precisamos também fazer uma diferenciação de grupos que falam por um movimento e grupos que são à parte. Então, aquilo que o professor Coutinho falou, e está aqui relatado aqui no livro, a grande quantidade de propostas de divisão da Palestina. E aí a gente precisa, para fazer um debate construtivo, entendermos o que era o mandato britânico sobre a Palestina. Eu vou oferecer a minha versão baseada em relatórios, etc. e tal, e coloco aqui à disposição para que a gente debata isso aqui. O mandato palestino foi, por exemplo, 77% do que era o mandato palestino, o mandato britânico sobre a Palestina. E lembre-se que naquela época se falava que a Palestina era o lugar dos judeus. O Amos Oz, que é um famoso escritor israelense, ele costuma dizer que os pais dele, quando estavam na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas falavam, o seu lugar é na Palestina.
O Begin, ele sempre mostrou o passaporte dele em que dizia que ele era judeu palestino. Nunca houve um Estado palestino. Isso não significa que não pode haver, inclusive eu também sou a favor de uma solução para o Estado palestino. Já já eu falo sobre isso. Mas a Palestina era uma região que foi dada ao Império Britânico e o Dr. Churchill unilateralmente pegou 77% desse mandato sobre a Palestina, eu falei unilateralmente, e deu a uma dinastia que estava fazendo o jogo dele, que é a dinastia Hussein, e aí foi criado em 77%, 78% do mandato da Palestina um país chamado Transjordânia, que hoje é conhecido como Jordânia. Então, a Jordânia é Palestina, como Israel é Palestina. Como os sírios dizem que Palestina é o sul da Síria. Então, esse linguajar de que as terras foram ocupadas a partir de 67, ela não bate com a realidade. A OLP foi criada em 1964. A Guerra dos 6 Dias foi em 1967. Quando a OLP foi criada em 64, ela falava em libertação da Palestina. Só que ela não menciona na sua carta a liberação da Jordânia. Porque Palestina passou a ser o que não era pertencente aos árabes, fruto de uma guerra de 48, na qual houve uma partilha da ONU. Se não se quer reconhecer a ONU, é um direito. Então, vamos manter a lógica. Eu não reconheço a partilha de 47 da ONU e não reconheço nada do que a ONU fez depois. Porque a ONU é um instrumento venal, etc. e tal, etc. e tal. É uma posição defensável. O que não pode é, ora, a ONU é aceita, ora, a ONU não é o que aceita. É verdade, como foi dito aqui, que houve um avanço em determinado momento da OLP no sentido de reconhecer Israel. Mas, infelizmente, vamos aos fatos, a Fatah, que era a organização liderada por Arafat, eu estou falando do seu último congresso na cidade de Belém. Por sinal, a cidade de Belém, onde há uma grande população cristã palestina, os cristãos palestinos estão emigrando de Belém. Hoje em dia, no Oriente Médio, onde mais cresce a população cristã, é exatamente em Israel, onde eles têm liberdade. Isso são números que podem ser verificados. Então, a convenção do Fatah, não é da OLP, só que a Fatah faz parte da OLP. Ela diz, em 1969, o artigo 12, a completa liberação da Palestina e erradicação da existência sionista nos campos econômicos, político, militar e cultural. Se vocês forem para o artigo 19, está dito, o desenraigamento será obtido, abre aspas. A luta armada é uma estratégia e não uma tática. O medo de Israel é exatamente devolver os territórios e que isso seja uma tática, um trampolim para depois acabar com o Estado de Israel. E aqui está dito isso, não sou eu que estou dizendo. A luta armada é uma estratégia e não uma tática. E a revolução armada dos povos árabes palestinos é um fator decisivo na luta pela liberação e na erradicação da existência sionista, e sua luta não cessará a menos que o Estado sionista seja demolido e a Palestina completamente liberada. Está aqui a carta o quê? Da Fatah. E não vai me dizer, como foi alegado aqui, que essa carta da Fatah foi escrita por um jovem senhor idoso que, no momento de inspiração positiva ou negativa, fez a carta o quê? Do Hamas. Isso foi uma convenção da organização na cidade de Belém. Ora, se eu pegar a carta da Fatah, do Hamas, está lá escrito uma análise sobre o problema da qual eu comungo. A carta do Hamas, ela diz muito claro, o conflito é em 3 dimensões. Você tem o círculo islâmico, você tem o círculo palestino e você tem o círculo pan-árabe.
Está lá, escrito da carta do Hamas. O problema, como foi tocado aqui pelo professor Coutinho, é que nem sempre esses círculos estão em harmonia. Círculo palestino, por exemplo, o Hamas não está em harmonia com a Fatah. Como é que Israel vai negociar uma devolução de territórios se ele negociar amanhã com a Fatah, com a autoridade palestina? No outro dia, o Hamas diz que não reconhece. Hoje em dia, a autoridade palestina tem 2 primeiros ministros. Imagina o Brasil tendo 2 presidentes. Só aproveitar, então, que veio uma pergunta da plateia justamente sobre isso. Como fazer a paz com 2 Palestinas? Não é 2 Palestinas. Primeiro, os palestinos... Pessoal, há o interesse de todos, acredito, de se chegar a um entendimento e a paz. Agora, não é possível entabular negociações com uma organização palestina que não é reconhecida pela outra. Pelo contrário, está o quê? Em guerra. Acabei de dizer para vocês que temos 2 primeiros ministros. Um não reconhece o outro. Mencionei na minha intervenção anterior que os membros da Fatah foram retirados de Gaza a bala. Agora tem uma notícia da Fatah reclamando do Hamas, que enviou ajuda médica para a faixa de Gaza, e em vez dessa ajuda médica ser distribuída para a população, foi apropriada pelo Hamas para ser usada pelos seus combatentes. Então, enquanto você tiver, infelizmente, essa divisão de liderança palestina, como é que Israel pode sentar e negociar? É simplesmente o que? Impossível. Foi dito aqui, com razão, que o Hezbollah nasceu de uma guerra feita por Israel em 1982, guerra à qual eu me opus. Não acho que foi correta, acho a guerra de 1982 que Israel fez no Líbano. Só que, se eu continuar com o raciocínio das minhas colegas, se o Hezbollah foi criado para combater Israel, que invadiu o Líbano, Israel já saiu do Líbano. Então, o que teria que acontecer com o Hezbollah? Ele teria que desaparecer. Porque se o Hezbollah, fui criado para combater a invasão israelense, Israel se retirou do Líbano, o que tem que se esperar é que o Hezbollah, desapareça. E, pelo contrário, o Hezbollah cada vez mais forte porque ele está virando o satélite do Irã. E dizer que o Irã não quer acabar com Israel, eu acho que é problemático, até porque o nosso colega lá do Irã chegou a negociar o Holocausto, que é um dos fenômenos mais bem documentados da história mundial, exatamente porque se sabia que um dia viria alguém dizer que tudo é o quê? Mentira. Ok? Inclusive, me parece que esse livro que foi mencionado pelos sionistas no Brasil, eu também desconheço, não sei se é o mesmo livro que alguém no Rio Grande do Sul, não sei se é esse livro, mas não é. É um problema que você está falando, é um problema que o livro é antissemita. E isso, quem proibiu não foram os sionistas, foi a Justiça Gaúcha. Houve uma entrada na Justiça Gaúcha dizendo que esse livro era, digamos, racista. E a Justiça Gaúcha disse, sim, esse livro é racista, isso vai contra a lei Afonso Arinos, portanto, esse livro está o quê? Proscrito. Daí dizer que há um lobby sionista só porque você está procurando pôr em prática um artigo da Constituição brasileira, me parece um exagero inaceitável. Do mesmo modo... Por favor, assim, vamos evitar aplausos e vamos evitar, digamos, vaias, etc. e tal, para não virar um fla-flu, ok? Então, a mesma coisa, se você fala que os judeus dominam a mídia mundial, se você abre o New York Times de hoje e o Washington Post, a sua linha editorial não é simpática a Israel, de jeito nenhum. O Time Magazine publicou um dos seus exemplares claramente com a linha anti-Israel. Então, você dizer que há essa concepção que o sionismo está dominando a mídia, isso sim é um argumento
que muito similar ao argumento antissemita, que Martin Luther King, já lá nos anos 60, com a sua clara evidência, ele já disse que no futuro as pessoas, em vez de falarem antissemita, porque vão dizer eu também sou semita, iriam usar o termo antisionista. Se você pegar a carta do Hamas, está lá também imbuído essa ideia que foi lançada aqui, que os judeus dominam tudo. Pela carta do Hamas, o Lions e o Rotary são entidades sionistas. O Lions e o Rotary, por favor, se tem alguém aqui que pertence ao Lions e o Rotary, sabe que o Lions e o Rotary não tem nada a ver com entidade o quê? Sionista. Então vamos ter mais cuidado com determinadas colocações. Afora a proposta da Comissão Pio que você falou, houve uma melhor ainda para os palestinos, que foi da Comissão MacDonald. Se os palestinos tivessem aceito a proposta da Comissão MacDonald, Israel não existiria hoje em dia. Porque os termos da proposta MacDonald, feita pelos ingleses, era claramente pró-árabe palestino, mas nem assim os palestinos aceitaram. Quando Israel saiu do Líbano em 82, como eu já falei para vocês, o Hamas começou a atacar Israel. Ou seja, ele dizia que era defesa, Israel se retira e agora ele ataca. Oi, não há uma contradição nessa argumentação? O que houve em 2005 em Gaza? Arik Sharon, considerado um falcão, resolveu levar adiante o risco de sair de Gaza, porque a argumentação também era a mesma. Vocês estão ocupando Gaza. Ora, o Egito controlou Gaza de 1948 até 1967. Eu não vi nenhuma dessas pessoas que falam em terras ocupadas dizer que as terras, que Gaza estava ocupada pelo Egito. Do mesmo modo que hoje em dia há um bloqueio israelense em Gaza e há um bloqueio egípcio em Gaza. Mas todo mundo só fala do bloqueio israelense. E o bloqueio egípcio da faixa de Gaza é muito mais restritivo do que o bloqueio israelense. Aí Israel sai de 2005 de Gaza. O que acontece? A culpa é que vocês estão aqui em Gaza, vocês estão ocupando o nosso território. Não existe mais tropa israelense em Gaza. O que existe mais de perto de um Estado palestino em um século de existência é Gaza. E o que aconteceu? O Hamas aproveitou aquela franja territorial que Israel ocupava, moveu suas baterias aéreas, que vem boa parte dela do Irã, e começou a atacar Israel. Então, bem, desculpe, eu extrapolei, mas depois eu falo mais. Muito obrigado.